Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nesta videoaula a gente vai estar fazendo mais uma parte do nosso projeto da drogaria. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente implementa as classes de domínio. Para implementar as classes de domínio, é interessante que o banco de dados já tenha sido criado, pois ele acaba sendo um referencial e ajuda bastante na hora de programar. Então, lembrando que nós fizemos na videoaula passada, no Workbench nós modelamos o nosso projeto. Nós fizemos a modelagem e exportamos para a geração das tabelas. Então eu vou pedir para vocês que abram o Workbench de vocês. No meu caso ele já está aberto. Se você salvou tudo corretamente na videoaula passada, a modelagem que você fez vai aparecer aqui, ó. Aparece na aba Modules. Caso não aparecer na aba Modules, aí você vai ter que ir através do botão Abrir. No meu caso, como já está aparecendo aqui na aba Modules, eu vou simplesmente dar um clique para a gente ver o que foi feito na videoaula passada. Pronto, ele abriu para mim duas abas, né? Que são as duas abas que nós manipulamos na videoaula passada. Na primeira aba aqui, são os dados, digamos assim, gerais a respeito do nosso projeto. E na segunda aba é o desenho gráfico. O que me interessa é esse desenho gráfico aqui, que eu vou estar usando como referencial para a nossa implementação. Tá, como que eu vou fazer isso agora então? Só um detalhe, se você achar que está muito pequeno, é possível dar um zoom. Então eu vou aumentar um pouco aqui. Tem uma lupa aqui na esquerda, o símbolo de mais. Eu vou aumentar um pouco para facilitar a visualização de vocês. Pronto. Então agora o que eu vou fazer? Eu quero transformar isso daqui em código Java. Geralmente nós começamos pelas tabelas que não têm chave estrangeira, que é o caso do fabricante. Então eu vou começar pelo fabricante. Então eu vou minimizar o Workbench e vou abrir o Eclipse. Então vocês vão precisar usar o Workbench e o Eclipse para fazer essa atividade. Então só para a gente lembrar, o nosso fabricante, ele tem código que é inteiro e ele tem uma descrição que é varchar 50, ou seja, texto. Então a gente vai implementar isso daqui agora em Java. Então abrindo o nosso Eclipse, no meu caso o meu já está aberto, eu vou usar o projeto que nós criamos em videoaulas passadas, o projeto da drogaria. Então, como eu disse para vocês, a gente vai usar a partir de agora sempre esse projeto. Então não pode esquecer de ter ele sempre atualizado. Vamos começar então implementando. Vou expandir aqui o Java Resources e vou escolher esse pacote aqui, o br.com.drogaria.domain. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma classe que será o representante da tabela no Java. Como que eu vou fazer isso? É só clicar com o botão direito no Domain, opção New, opção Class. Nessa opção aqui, basta a gente definir um nome. Lembrando, o nome da classe, pessoal, existem algumas convenções sobre ela. Por exemplo, existe uma convenção que fala que o nome de classe sempre deve começar com a primeira letra maiúscula. Então, no meu caso, eu tenho fabricante. Então eu vou criar o domain fabricante com F maiúsculo. Então ficou fabricante com F maiúsculo. O demais eu deixo por padrão, não preencho nada. Pressiono o botão Finish. Então o Eclipse adiciona para mim na linha 1 esse comando package para dizer a qual pacote a classe pertence. E da linha 3 à linha 5 ele fez um começo da minha classe. Mas, por enquanto, eu tenho uma classe vazia. O que uma classe de domínio deve ter? A classe de domínio ela deve ter os campos da tabela para que depois eu consiga preenchê-los para salvar, ou que quando eu for fazer uma consulta eu consiga recuperar esses dados da tabela. Então, na nossa tabela, só mostrando rapidamente para a gente lembrar, deixa eu maximizar aqui, ele tem dois campos, código e descrição. Código é inteiro, descrição é texto. Então eu vou implementar a mesma coisa aqui no meu domínio. Só que aí eu vou usar a regra que a gente conheceu
nas aulas de programação orientada a objeto. A gente aprendeu que atributos, geralmente, eles são privados. E você precisa fazer métodos get e métodos set para esses atributos privados. Então, quem tiver um pouco ainda com dúvida nisso daí, recomendo procurar aí um livro de orientação a objeto para estar estudando um pouco sobre privado, protegido, público, método get, método set, essas coisas. Então eu vou criar aqui o código. Então o código ele vai ser privado. Aí vem a questão do tipo. O tipo, eu faço uma sugestão. Nós aprendemos, é muito comum nas aulas de Java, a gente aprende a usar o tipo int, né? O int, vou escrever aqui, mas vou apagar daqui a pouco. Esse tipo aqui. Esse tipo, quando a gente usa domínio, é bom não usar ele. Por quê? O tipo int, por padrão, ele tem um valor 0. Aí vem a seguinte pergunta. Será que o valor 0 que está dentro é um 0 válido ou é um 0 que o usuário não preencheu? Por exemplo, vamos supor que fosse um campo quantidade. Vamos supor que o usuário não digitou nada da quantidade. Está lá 0. Será que esse 0 da quantidade é o 0 padrão do Java ou é o 0 que ele digitou? Então isso dificulta algumas validações depois em tela. A gente vai ver isso no futuro. Nas validações em tela, quando o usuário não preencher, eu preciso que ele seja nulo. É isso que eu preciso que ele seja. Então, no lugar de usar int, eu vou usar outro tipo de inteiro. No caso, eu vou usar até um inteiro maior. Existe um inteiro maior que é chamado de long. Então é muito comum quando a gente usar valores inteiros, a gente usa long, ou pode usar qualquer um dos outros inteiros. O Java tem vários inteiros. Ele tem o byte, ele tem o short, ele tem o int, ele tem o long. Então eu vou escolher o long. Como a nossa aplicação é uma aplicação, digamos assim, didática, é para aprender o mais simples possível, eu não vou entrar em questionamentos do tipo qual gasta mais ou menos memória. Eu vou simplesmente fazer o projeto funcionar. Então aqui vou apagar esse int, então eu vou criar ele como long com L maiúsculo. Toma cuidado que existe o long com L minúsculo. Não é esse que eu quero. O long com L minúsculo tem o mesmo problema do int. Ele tem o problema de valer 0. Então eu vou colocar long com L maiúsculo. Isso quer dizer que quando ele for vazio, ele vai valer nulo. Vou criar então o campo código. Pronto. Agora vou criar o campo descrição, texto. Texto em Java nós já aprendemos que é string. Então vou usar o tipo string, descrição. Pronto, criei os dois campos da minha tabela, do meu domínio. Agora eu preciso criar os gets and sets. Para criar os gets and sets, eu posso criar na mão ou eu posso usar um recurso que o Eclipse me fornece. Eu vou usar um recurso que o Eclipse me fornece para que ele gere corretamente. Porque assim, quando tem dois é fácil eu criar na mão. O problema é que pode chegar a situações de você ter 100 atributos e você vai ter que criar 100 gets e 100 sets. Aí o processo fica um pouco cansativo. Então vamos usar o recurso automático. Vou clicar com o botão, então aqui na linha 7 eu cliquei com o botão direito. Eu vou na opção Source. Na opção Source, eu vou procurar a opção Generate Getters and Setters. Está aqui, ó, que o meu mouse está apontando. Vou selecionar essa opção. Aí, ele quer saber de quais campos eu quero gerar Gets and Setters. No meu caso, eu quero gerar de todos. Então, eu vou escolher aqui o botão Select All e vou pressionar o botão OK. Pronto, ele gerou para mim o Get and Set. Se você ficou um pouco desformatado igual o meu, é só apertar Ctrl Shift F que ele já acerta para ficar mais bonito o código. Então ficou agora formatado certinho, vou salvar. Pronto, está feito o meu primeiro domínio, que é o domínio fabricante, que tem o campo código, tem o campo descrição, e deixa eu maximizar aqui ele, e ele tem o get código, set código, get descrição, set descrição. Lembrando um pouco que é o get e o set. O get e o set seria como se fossem permissões. Ou seja, quando eu forneço um get código, quer dizer que eu estou colocando permissão de leitura sobre o campo código. Quer dizer que alguém pode consultar o valor dele.
Quando eu forneço um set código, eu estou fornecendo a permissão de escrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém pode alterar o conteúdo do código. Então, por isso, da importância do gets e sets. Na verdade, hoje, a maioria das tecnologias de frameworks que nós temos para Java usam e abusam do uso de get e set. Então, é bom você ter bem ciência de como ele funciona. Vamos criar agora o segundo domínio. O segundo domínio vai ser o produto. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no domain, opção novo, opção class. Vou chamar de produto com P maiúsculo por causa da convenção, botão finish. Para a gente lembrar, vou maximizar aqui o workbench só para a gente lembrar. Tá aqui, ó. O meu produto ele tem código, tem descrição, tem quantidade, tem preço e tem a chave estrangeira. O campo código, ele é inteiro. O campo descrição, texto. O campo quantidade, inteiro. O campo preço, real. E a chave estrangeira, inteiro. O único detalhe que a gente vai ter que atentar daqui a pouco vai ser a forma de fazer a chave estrangeira, que eu vou estar explicando daqui a pouco como fazer. Os 4 primeiros campos são bem tranquilos, assim como foram no fabricante. Então vamos fazer os 4 primeiros: o código, a descrição, a quantidade e o preço. Então vamos voltar para o Eclipse para codificar isso. Então eu vou criar primeiramente o código. O código ele vai ser privado, long, vou chamar ele de código. Vou criar o campo descrição. Vou criar o campo quantidade. Quantidade é inteiro, então também vou fazer como long. Alguém pode se questionar, Sérgio, mas o long é muito grande para quantidade. Como eu falei, eu não estou muito preocupado agora com questões de economia de memória por ser um projeto didático. Eu estou preocupado em que o projeto seja o mais fácil possível para entender. Então eu vou acabar sempre usando long para a maioria dos inteiros que eu encontrar no meu projeto. Agora tem o preço. O preço ele é decimal. O decimal, o Java é o real. O real em Java nós temos dois, o float e o double. O popularmente mais usado é o double, então eu vou usar o double como preço. Então eu vou criar o campo private, double. Cuidado, pessoal, porque eu também tenho um double minúsculo. O double minúsculo tem o mesmo problema do int. Qual que é? Ele por padrão começa com 0.0. Aí você não sabe se o 0.0 é um preço que o usuário digitou ou se o 0.0 é o preço padrão que estava pelo Java ter colocado. Então eu recomendo usar o double com D maiúsculo. Vou colocar preço. Lembrando, eu chamei de preco e a descrição de descrical, porque não é interessante usar caracteres latinos, né? Acentos, outros caracteres aí, ou cedilha, no nome dos nossos atributos. Então só tomar esse cuidado. Agora falta eu criar a chave estrangeira. Só maximizando aqui o workbench, a chave estrangeira no banco de dados ela é inteira. Eu já vi muitos tutoriais que a pessoa faz a chave estrangeira como inteiro. Só que isso traz um problema. Então vamos supor que na minha relação eu quero listar todos os produtos, mas eu quero que apareça o fabricante junto. Pronto, já é um problema. Por que é um problema? Porque você só tem a chave do fabricante. Você não tem os demais dados. Aí você precisaria fazer 2 consultas. Uma basicamente para preencher. Na verdade, você teria que usar 2 objetos, na verdade. Porque você ia ter que ter o objeto fabricante e ter o objeto produto e tentar amarrar eles em tempo de execução. Existe uma forma que a gente chama de composição e orientação objeto. O que é a composição? A composição é quando um objeto ele é composto por outro objeto. Tem outro objeto como parte. Então a gente pode falar, por exemplo, que o objeto produto ele é uma caixa grande. Aonde nessa caixa grande eu tenho o código dentro, tenho a descrição, tenho a quantidade e tenho o preço. E dentro dessa caixa grande eu tenho uma caixa menor, que é a caixa do fabricante, que tem o código, que tem a descrição. Esse esquema de composição quer dizer o quê? Que o ideal é que a chave estrangeira, quando você for implementar no Java, ela não deve ser inteira.
e sim um objeto do tipo que ela referencia. Então, na verdade, a chave estrangeira, o ideal é que ela seja do tipo fabricante e não do tipo int. No banco, tem que ser int mesmo, não tem como escapar. Mas na orientação objeto, a gente tem esse artifício. E isso vai ser uma vantagem futura para nós depois. Porque quando eu for pesquisar os produtos, se eu quiser, eu já posso, dentro de cada produto, preencher o seu fabricante. Esse artifício que eu expliquei é muito usado pelos frameworks de persistência hoje. Nas videoaulas, por efeito de simplicidade, a gente não vai passar os frameworks de persistência. Mas futuramente, quando vocês se depararem com algum framework de persistência, vocês vão bater o olho e vão lembrar, olha, o Sérgio falou desse esquema. Então a gente vai criar agora o nosso fabricante, voltando para o Eclipse. Então, muitos fariam assim, não copiem assim, fazem private long fabricante. Muitos fariam assim. Só que assim fica meio errado. Eu quero usar composição. Então, no lugar do long, eu vou escrever fabricante. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma composição. Eu tenho um objeto dentro de outro objeto. Ou seja, dentro da classe produto, eu tenho a classe fabricante. Ou seja, quando eu for montar o produto, eu posso montar o fabricante junto. Com isso, vai otimizar algumas coisas para mim. Uma hora que isso vai ser importante vai ser depois quando eu chegar no JSF e eu precisar listar numa tabela o resultado da consulta. A tabela no Prime Faces, ele só aceita um tipo de objeto. Ou seja, ou ele aceita produto ou ele aceita fabricante. Ele não aceita os dois. Só que ele aceita composição. Ou seja, então é uma forma de eu ter os dois objetos embutidos em um só. Então eu vou mostrar produtos, mas internamente para cada produto eu vou ter o seu fabricante. Aí eu consigo exibir isso no Prime Faces. Então vamos lembrar, pessoal, sempre que você tiver uma chave estrangeira, façam uma composição como na linha 8. Só para a gente lembrar, pessoal. Ah, professor, por que tem dois fabricantes? O fabricante da esquerda é a classe, é esse daqui, ó. É esse daqui. O fabricante da direita é o objeto, então é o nome do objeto. Agora eu vou criar gets and sets, botão direito, opção source, opção gets and setters. Vou pressionar o botão select all, botão OK. Vou pressionar Ctrl Shift F para formatar, pronto, e vou salvar. Tá feito o meu domínio do produto. Então agora vocês podem pegar os modelos, entidade de relacionamento de vocês e já construir todo o domínio. Existe um outro artifício que a gente não vai falar por enquanto. Esse tipo de composição que eu fiz é uma composição quando eu represento o lado 1 para N, aonde eu represento o lado N. Tem um outro tipo de composição quando eu quero falar assim, um fabricante tem vários produtos. No caso que eu fiz assim, um produto tem um fabricante, foi isso que eu representei com essa composição. Tem uma outra composição que fala que um fabricante tem vários produtos. Mas para nós, para o projeto desse escopo dessas videoaulas, não vai ser necessário. Se aparecer por acaso, a gente volta a discutir. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixo como atividade para vocês fazer esse projeto, a parte de domínio, fazer a parte de domínio também do projeto de vocês. Pedir um favor para vocês para favoritar o vídeo, compartilhar. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para essa videoaula. Um abraço, a gente se vê na próxima videoaula.